Uma perguntinha enquanto os irmãos for ler. Quantos acham que existe falsos profetas nos dias de hoje? Levanta a mão aí, só para nós termos uma noção. Amém, a grande maioria acha, né? Glória a Deus. Vou ler o texto e depois lemos juntos. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Vamos ler no 3 todos juntos. 1, 2, 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão que o Senhor os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Os irmãos podem tomar assento. O livro de segunda carta do apóstolo Pedro fala isso, que também houve lá na igreja primitiva falsos profetas, falsos crentes, falsos homens de Deus, falsas mulheres de Deus, e está nos advertindo, dizendo que entre nós também haverá falsos doutores. Para aí um pouquinho, irmãos. Quando fala de doutor na palavra, não é um Davi, um servo simples de Deus, é um doutor, é alguém que tem a excelência da palavra, alguém que tem uma formação, alguém que tem uma capacitação extra, acima do normal. E é muito fácil que uma pessoa que tem este grau, irmão Deus, conseguir seguidores para ele. Hoje a palavra mais comum que nós temos no meio da sociedade é seguidores. Não é verdade, irmãos? Só que às vezes um profeta desse, um homem falso desse, ele levanta uma grande multidão. E geralmente, nós vamos ver aqui alguns sinais de falsos profetas, mas geralmente, ele às vezes até nem vai tanto contra a palavra, mas ele usa princípios que desagradam a Deus, e ele começa a criar todo o seu ministério, toda a sua fama, a sua plataforma, à base de rebelião, à base de discórdia, à base de, às vezes, de inveja, à base daquilo que levou Satanás a ser expulso do céu, querer se assentar acima daquele que era a sua autoridade espiritual recente, e ele acha que teve uma revelação de Deus, tem que sair do meio da igreja. Isso nos dá base, irmãos, para muitos movimentos falsos que tem por aí. Dentre eles, um que já estudamos, que foi sobre os desigrejados. Quantos ouviram falar deste tema aqui nesta noite? Levanta a mão. Alguns irmãos não ouviram. O desigrejado é aquela pessoa que um dia pode ter estado sentado ao teu lado, mas ele viu uma igreja, ou algum profeta, ou algum homem ou mulher de Deus, que revelava direto. E eu faço aqui menção de um tipo bem comum que nós encontramos hoje nas redes sociais e até na TV. Pessoas que revelam teu CPF, revelam teu nome e sobrenome. Irmãos, isso é impactante, não é verdade? Isso dá um choque na gente, mas isso não leva ninguém para o céu. Isso não leva ninguém ao arrependimento. E a profecia, ela tem 3 propósitos. Toda profecia tem que passar por um filtro, por um cunho. Ela tem 3 objetivos maiores quando ela é inspirada por Deus. O primeiro delas, exortar, consolar e edificar. Saber meu CPF vai edificar o quê? Tem alguma pessoa aí, irmão, aqui eu espero que não, né? Mas se falar o CPF passou, em vez de edificar, derrubou. Está sendo procurado por tudo que é empresa aí, né? A da luz, até coisa terrível. Mas então não adianta nada isso. Agora, quando a profecia ela é do tipo, por exemplo, quando Natan chama Davi e diz assim: "Ei, alguém tinha lá um rebanho de muitas ovelhas, mas o outro só tinha uma, e se alguém vai lá e pega aquela única ovelhinha, quem que merece esse cidadão desse? Tem que fazer acontecer." Pois é, esse é tu. Deus revelou. E isso é uma profecia que edifica, impacta, exorta, né? Vem da parte de Deus. Então é muito diferente. E aqui, irmãos, no contexto que nós vamos ler nessa lição, nós vamos falar sobre especificamente o livro do profeta Ezequiel, que era contemporâneo de Jeremias, contemporâneo também do profeta Daniel. A verdade prática nos diz assim: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Pastor Euclides falava aqui, eu também me lembrava do tempo, pastor. Eu tenho 46 anos, nasci na igreja, tive um tempinho parado, mas voltei, já faz mais ou menos quase 30 que estamos aí caminhando. E eu me lembro que, inclusive, crianças eram batizadas no Espírito Santo e eram usadas para levantar em profecia e botar a mão na cabeça de adulto. Isso era profecia do céu, porque não tinha confusão nenhuma. A igreja, irmãos, parava um silêncio só. Né? Só que hoje é uma confusão
E essas profecias geralmente elas vêm da parte, às vezes acho que só pode vir de alguma imobiliária, alguém que quer vender casa, coisa assim, que é só se ver chave. Eu vejo uma chave na tua mão, aí depois lá no fim é chave de carro, é chave de casa, é chave de não sei o que, ou é do chaveiro. Isso não edifica ninguém. Claro que a gente ficaria alegre se Deus me falasse, olha, tu vai ganhar um carro novo. Poxa, quem não gosta, né? Mas exorta, consola. Eu acho que sai um pouco do filtro, né, irmãos? Aí as pessoas têm que saber dividir bem a barreira de uma revelação e de uma profecia. Amém? Vamos seguir aqui. Diz que ela causa dúvida no coração, mas quando ela é de Deus, ela senta com a maior paz sobre a nossa vida e nós aceitamos e nos agarramos naquilo, porque uma profecia vindo da parte de Deus, ela é considerada como uma promessa, e Deus não falha em suas promessas. Amém? Amém. Quantas pessoas que não estão aqui na igreja do Senhor porque ouviram falsas profecias? Quantas vezes a gente às vezes vai orar em alguma casa, em algum lugar, e sabe que já passou alguém ali antes de nós, às vezes minutos e horas passou. Não, teve aqui orando e disse que vou ser curado, que vou receber isso e aquilo, e quando a gente chega lá, Deus está falando totalmente o contrário, fica complicado para se falar. E a gente tem que apenas se reter e dizer, olha, o que vai ser feito vai ser a vontade de Deus, nós vamos orar pela salvação. Esta é a verdadeira profecia, esta é a verdadeira palavra, que o que vai prevalecer é a vontade de Deus. E aí fala que Deus vai curar, Deus vai salvar, a família inteira nunca mais vai querer botar os pés numa igreja, nunca mais vai querer ver crente nenhum, vai nos chamar todos, sem exceção de mentirosos, porque ouviu uma falsa profecia, um falso profeta. E aí fica difícil, irmão, de pregar. A credibilidade se vai por água abaixo. Mas graças a Deus, que o Senhor tem levantado ainda nesses tempos também os verdadeiros profetas, os verdadeiros adoradores. Ainda há algum joelho dobrado, aleluia, alguns que estão na resistência, irmãos, lutando contra o pecado, contra a frieza espiritual, contra a apostasia. Louvado é o Senhor dos Exércitos. E o caminho de condução à verdadeira profecia não tem outro, senão aqui, ó, palavra de Deus. Esta aqui é a maior profecia, ela é a suprema e absoluta. Vamos fazer leitura bíblica em classe, meus irmãos, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 13, versículos de número 1 a 10. Eu vou ler o primeiro, e os irmãos, conforme sentindo no seu coração, vão lendo aí os demais. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os falsos profetas de Israel, que são profetizadores e dizem aos que só profetizam o que vê o seu coração, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. 6. Vem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere pelo cumprimento da palavra. 7. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhações mentirosas. Quando dizeis o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. 8. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo. Não estarão nem nos registros da casa de Israel, se inscreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que que ando enganando meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica paredes de lado, e outros movem de tal não adubando. Amém. Irmãos, aqui esta leitura bíblica, ela começa com um prefixo,
que sempre quando um profeta de Deus ia trazer algo, mencionar algo da parte de Deus para o povo, ou ele dizia este prefixo aqui, e veio a mim a palavra do Senhor, ou e veio a mim o Espírito de Deus, e veio a mim, Deus chamava ele, e algumas vezes Deus dizia, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo, e outras coisas assim, mas Deus sempre tratava com o profeta, não era coisinhas, era coisa que ia livrar o povo da morte, da perdição, da destruição, de alguma coisa tremenda. E nós vimos que no meio disso se levantou uma classe, uma categoria de profetas, eu estava lendo aqui no livro, que eles eram inclusive apoiados por governo, pastor, né? Porque eles profetizavam coisas boas. Um exemplo bem claro disso, o profeta Jeremias enfrentou um tal de Hananias, que ele dizia, tudo vai ficar bom, tudo vai melhorar, e Jeremias estava dizendo, arrependei-vos, chorava, sabemos que Jeremias era o profeta das lágrimas, e nada acontecia, o povo não cria em Jeremias, era muito mais fácil, mais cômodo crer naquele outro profeta falso. E nós temos uma tendência a crer e ouvir aquilo que nos conforta, aquilo que vem de acordo com a nossa vontade. Olha o que está escrito aqui, profetiza como os profetas de Israel que são profetizadores, dizei os que só profetizam o que vê o seu coração. A profecia ela vem do coração de Deus para nossas vidas, para nos edificar, para nos consolar, para nos corrigir, para muitos propósitos. Mas esses homens aqui profetizavam aquilo que vinha do seu coração. Versículo 3 diz, assim diz o Senhor Jeová, outro prefixo. Aqui, uma expressão citada na Bíblia, que ela é tremenda, diz, ai dos que, ou ai dos profetas loucos, ou nécios em alguma tradução aí, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não virão. Ou seja, o que vinha a ser a profecia? Deus chamava o profeta, falava com ele ou mostrava em visão. Ezequiel é um profeta que teve muito mais visão do que audição das coisas da parte de Deus. Lembra quando Deus toma ele e faz ele enxergar um vale de ossos secos? Era uma visão, né? Aqui nós estamos vendo que veio a mim a palavra do Senhor. Agora é uma profecia audível e ele tinha que repassar aquilo. A tradução da palavra profeta no original quer dizer nabi, porta-voz de Deus, porta-voz de alguém. Já pensou, irmão, se você fosse um presidente, um rei, alguém, e você mandasse um representante teu falar para o povo, dizendo que era para o povo se preparar, que a coisa estava horrível e terrível, e aquela pessoa dá a mensagem totalmente contrária, o povo fica totalmente despercebido, relaxado, e em vez de se preparar para a guerra, se conter, guardar mantimentos, quando vem a hora da batalha, o que vai acontecer com esse povo? Por causa de uma falsa profecia do porta-voz. Então é muito perigoso. Eu sei que muitas vezes a gente pode até sentir no nosso coração vontade de falar coisa boa para alguém, mas tem que ver o que a palavra fala em determinada situação. Aqui está o filtro, aqui está a direção, aqui está a diretriz, aqui está a prova real, irmão, de toda e qualquer profecia. Versículo de número 6. Veem vaidade, eles enxergam vaidade e adivinhação mentirosa, os que dizem o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. Quantos tem destes na face da terra, meu Deus? E multidões andam atrás desses homens. Multidões. 1000 vezes você estar aqui ouvindo a palavra, que seja repetida, que você já conheceu, já ouviu falar 10 vezes, do que ir atrás de uma falsa profecia, porque ela pode te levar para um caminho que dificilmente você vai conseguir retornar. Mas esta palavra de Deus aqui, por mais que não seja aquilo que nós queremos que ouvir, que nos agrade, mas ela vai nos conduzir para um caminho que jamais nós vamos querer voltar, que é o caminho da vida eterna e a presença e a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Então tem diferenças, né? Aleluia. Na introdução nos diz assim, depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. Sabe, irmãos, que Jeremias falava as coisas terríveis. E eu tenho notado que nos últimos tempos as pessoas têm pregado uma palavra de Deus mais leve, mais light, mais suave.
Porque se criou uma doutrina falsa de que falar a verdade ofende ou vai tirar as pessoas. Eu nunca vi a verdade tirar alguém de dentro da igreja, muito pelo contrário. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por não querer conhecer a verdade, querer somente palavrinha light, tem muitas pessoas dentro das igrejas presas. No que? Na sua própria vontade. E quando sai um pouquinho da sua vontade, já começa a torcer o nariz, já falta um culto, vou dar um tempo para ver se muda essa coisa, e daqui a pouco está um desigrejado, indo lá atrás de uma profecia. Ah, porque Deus vai te levantar e vai fazer, e vai te levar, e vai te trazer, e vai não sei o que. E no final da tua carreira, ao findar o labor desta vida, para onde é que vai ser que esta profecia, ou que o teu coração vai te conduzir? Irmãos, que nós tenhamos bastante respeito e consideração com a palavra de Deus, por mais dura que seja. Ela nunca vai nos botar para fora, nunca vai nos botar para perder, nunca vai nos botar para baixo. E nós vimos aqui que acontecia isso. O desafio maior para Jeremias na cidade de Jerusalém e para Ezequiel na Babilônia era o fato desses embusteiros ou falsos profetas estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. Muitas coisas aconteceram aqui, então aquelas pessoas ainda tinham respaldo. A sociedade gostava de ouvi-los. Os falsos religiosos da época gostavam de ouvir aqueles homens. E Jeremias, que ficou em Jerusalém, Ezequiel, que foi levado, deportado, cativo para a Babilônia, sempre pregando contra. Se os irmãos lerem o livro de Jeremias, comecem a lê-lo todo, vão encontrar ali um conflito e um confronto de Jeremias contra um profeta chamado Ananias. Jeremias repreende ele e fica aquele conflito e o povo fica em dúvida. Esse profeta ele acaba morrendo. Não me lembro agora se foi um urso ou um leão que acabou devorando ele, mas ele acaba sendo morto por um animal que o pega logo adiante. Por quê, irmãos? A palavra de Deus, a verdade, ela sempre vai prevalecer acima de tudo. Não tem como tapar com mentira, não tem como tapar com falsidade. Deus, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Aleluia! O tópico número 1 diz assim, sobre os profetas. A função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés, ao passo que os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. Os irmãos que estavam no último culto que o pastor pregou aqui, ele fez muito bem a ilustração e explicação, e ele dissecou o que era a figura do sacerdote, né? O sacerdote era o intercessor do povo a Deus, o profeta era o contrário, era a boca de Deus falando ao povo. Amém, irmãos? Então aqui está escrito nada mais, nada menos do que isso. Só que eles tinham que introduzir o povo na lei de Moisés. Eles tinham esta função. Então tinham que 2 homens trabalhar para que o povo andasse nos caminhos do Senhor. Hoje, quantos precisam trabalhar para que nós andemos no caminho do Senhor? Não tem mais esse negócio de ter que ter profeta todo dia e sacerdote. O pastor falou bem, Deus fez de nós sacerdotes. Tu és sacerdote na tua casa, tu és sacerdote na tua vida, é tu que vai ministrar o teu tempo de santidade, santificação na presença de Deus. Agora, se Deus quiser fazer, Ezequiel, além de profeta, ele era também de uma linhagem sacerdotal, ele era um profeta diferente. A Bíblia nos fala, irmãos, aleluia, que eles eram chamados como, o Senhor tratava eles de um pronome de tratamento diferente, falava, os meus santos, os profetas. Santo, na linguagem original, quer dizer separado, escolhido, diferenciado, não porque seria mais do que alguém, mas porque Deus tinha um trato mais próximo a esses homens. Então a palavra de Deus vinha com veracidade. E aí diz assim, os falsos profetas, pelo contrário, tinham a função de contrapor os profetas de Javé e desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. Já parou para pensar que coisa complicada? Quantas almas perdidas? Quanta dificuldade depois para trazer uma pessoa que se afasta? A palavra-chave da nossa lição é falsidade. Irmãos, aqui nós estamos numa aula e eu vou pedir a colaboração dos irmãos para nós colocar algumas palavras paralelas, o que vem a ser a falsidade. Sabemos que é tudo oposto àquilo que é verdadeiro, mas em si ela pode se inserir no meio da palavra de Deus?
Quando eu distorço a palavra, eu estou sendo legítimo ou estou sendo falso? Estou sendo leviano? Ajude aí, irmãos. Estamos numa aula, apesar de estar bem cheia a casa do Senhor, graças a Deus por isso. Se eu não pregar aquilo que está escrito como é, eu estou distorcendo, não por falta de conhecimento, ignorância. A Bíblia diz que Deus perdoa mais. Eu quero manipular, ou eu quero usar aqui o altar do Senhor para dar um troco para alguém, irmão. Eu vou dar uma distorcidinha na palavra, vou levar para o rumo do meu coração, do meu pensamento. Eu estou sendo verdadeiro ou falso? Usando a palavra. Estou sendo falso. A Bíblia tem um ai para isso. Ai daqueles que tirarem ou acrescentarem qualquer coisa que não está na profecia deste livro, na inscrição, na revelação deste livro. Então a falsidade, ela deriva, profere daquilo que é falso. Não tem como se falar falsamente e verdadeiramente ao mesmo tempo. Uma distorçãozinha já faz tudo aquilo que foi falado cair em descrédito, não é assim, irmãos? E aqui eu quero trazer uma menção de uma coisa muito importante que quando eu estudava o Senhor colocou no meu coração. Havia alguns tipos de profeta que eles não precisavam nem falar. Eles já eram reconhecidos como homem de Deus. Vou fazer uma cena que os irmãos vão se lembrar bem. Passava um homem na estrada lá, e a esposa dele estava olhando da janela, e ela convidou o marido e disse: olha lá, lá vai um homem de Deus, pelos seus atos, pelas suas obras. A Bíblia não conta que ele já tinha conversado com ela, mas ela observava a vida dele. A maior profecia de um crente na atualidade, chamada dia de hoje, é as nossas obras, as nossas atitudes, o nosso bom testemunho. Pode salvar muita gente, aleluia. Seja profeta de Deus na tua casa, no teu emprego, na tua escola, na rua que tu mora, aleluia, porque às vezes sem palavra você pode ganhar alguém, na tua humildade, no teu gesto simples de ser, no teu amor cristão, oferecendo a palavra de Deus. Às vezes tu não vai ter oportunidade de abrir a boca e falar, mas através da tua atitude tu pode ganhar uma alma. Profetiza que o Deus que está na tua vida é bom através das tuas obras, das tuas atitudes, amém? Glória a Deus. Aqui foi um grande exemplo. O termo profeta, da palavra hebraica usada para profeta, é navi, cuja etimologia é ainda discutida, mas a ideia primária é de porta-voz, orador. Isto pode ser compreendido no relato do chamado de Moisés em Horebe, em Êxodo capítulo 4, versículos 10 ao 15. E diz: e o próprio texto esclarece o significado do ofício: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Nós podemos dizer que Arão seria o teu porta-voz, porque Moisés, irmãos, a Bíblia diz que quando Deus chama ele, tira a sandália dos teus pés, aquilo tudo nós sabemos, né? Que o lugar que é Terra Santa, eu quero te usar para tirar o meu povo que está escravizado no Egito, vou te mandar na presença de Faraó e tu vai falar. Moisés começa a olhar para si, para dentro de si, e ele começa a encontrar desculpas e falhas. Se nós olhar para dentro de nós vamos encontrar muitas falhas, mas quando Deus chama, Ele está dizendo: tu pode ser falho, tu pode ser fraco, tu pode não ter nada, tu pode não ser ninguém. Eu chamo, eu capacito, eu uso as coisas que não são para confundir as que são. Quando Deus chama, Ele levanta, Ele comissiona e Ele envia. Assim é com a missão também, com todos os ofícios. E Deus quer nos chamar nesta última hora, meus irmãos, aleluia. Mas Senhor, eu sou um homem de, como é que ele falou? Sisudo em palavras. Alguns dizem que Moisés era gago. Eu ouvi falar, já não sei se era. E ele quis dar essa desculpa para Deus que era gago. E aí Deus disse: eu vou botar Arão por teu porta-voz. Arão vai falar. O que Moisés tinha que fazer então? Qual era a função? Eram os dois. E Arão era sacerdote, irmãos. Deus começou a fazer um ministério tremendo ali para poder tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Ele transformou um profeta em sacerdote, um sacerdote em profeta. Deus age como Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, e Ele usa quem Ele quiser. Pode usar qualquer um de nós aqui. Aleluia! Glória ao Senhor dos Exércitos. Nos diz aqui então que teu irmão será o teu profeta. Podemos entender aqui que teu irmão será o teu porta-voz. Diz assim: mas três principais palavras hebraicas são Navi, Roé e Rosé, que aparecem em 1 Crônicas capítulo 29, versículo 29. Os atos, pois, do rei Davi, e os primeiros como os últimos, eis que são escritos nas crônicas de Samuel, o
vidente. Opa, como é que é? Está escrito isso aí na revista dos irmãos também? Samuel o vidente? Sim ou não? Então está nos dando aqui uma ideia, uma visão detalhada de que Samuel era um profeta que ele também tinha bastante visões. Mas o ministério dele, quando começou, foi por visão ou foi por audição? Quem lembra aí, irmãos? Só para dar um apoio. Quando Deus chama Samuel, ele bota uma visão na frente de Samuel, ou ele chama ele quando pequeno, dizendo: Samuel, Samuel. O chamado foi por audição, mas o ministério era usado por visão. Quem lembra quando Saul morreu? Antes de morrer na guerra, ele invoca uma pitonisa, uma feiticeira, uma falsa profeta, uma adivinhadora, para dizer: invoca o espírito de Samuel para que ele me diga o que vai acontecer nessa guerra, se eu devo ir, porque ele já tinha perdido totalmente a presença de Deus. O que tu quer dizer com isso aí, irmão Davi? Eu quero te dizer uma coisa, pastor irmão Jorge, que quando o crente perde a visão, ele sai se agarrando em qualquer coisa. Não estranhe, tomara que aqui em Candelária não, mas eu já vi em igrejas aí, irmãos, pastor, que foram consultar a mulher que joga búzios, joga carta, joga não sei o que, porque estavam sem visão. Tomara Deus que nunca você faça isso, se assentar na mesa dos demônios para pedir conselho, porque nós temos o conselho que vem direto do céu, palavra pura, palavra rema, palavra revelada, que vem da boca de Deus. Pessoas morreram, irmãos, para essa profecia poder chegar até nós aqui no dia de hoje. Aleluia, glória a Deus. O vidente, e nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Então o profeta aqui, neste final do subtópico 1, nos dá o entender e nos ensina que profeta quer dizer também porta-voz, especificamente de Deus, né? Amém? Subtópico de número 2, outros termos para designar os profetas de Deus. Há diversos termos usados para os profetas como mensageiros. 2 Crônicas 36, 15 e 16. Embaixador. Essa palavra é muito forte. Embaixador. O que é um embaixador? Algum irmão pode nos ajudar aí? Menos esses que são formados em direito, né? Que tem aí. Quer falar, irmão? Pode falar, nos ajuda. Que? Quem está lá representando a sua nação. Representando a sua nação. Amém, irmãos? Concorda com o pastor Hilo, irmão Hilo? Um embaixador é alguém que está representando a sua nação. Mas ele somente não está representando a sua nação, como o lugar que ele está pisando, as leis que vão valer, também são da sua nação. E o que ele quer dizer com isso, irmão Davi? Eu acho que, se não me falha a memória, é em 2 ou 1 Coríntios capítulo... Eu me fugiu agora, mas é numa das cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, diz que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Quando eu leio essa palavra, irmãos, eu posso estar o cargo que for, eu posso estar cansado, oprimido, abatido. Quando eu leio essa palavra, se estou com luta no meu lar, eu tomo posse e fico vitorioso na presença de Deus, porque tu sabe o que é tu ser um embaixador? Tu ser um embaixador quer dizer que se lá na tua casa tem alguém doente, aleluia, o médico que vai vir é lá do teu país de origem, vem do céu, vem o médico dos médicos te tratar. A tua segurança não é feita por brigada militar ou polícia civil, que graças a Deus estão aí, mas não, é pelos anjos do Senhor que acamparão ao redor dos que o temem e o livram. O embaixador, quando ele está cumprindo as leis do seu país, aleluia, o seu presidente, o seu rei, ele está de olho, aleluia, no seu embaixador na face da terra, onde quer que ele ande. E o que mais me motiva e me alegra, irmãos, quer dizer que lá onde você mora, onde o embaixador mora, a terra não é mais aqui do Rio Grande do Sul, não é mais do Brasil, a tua casa é um pedaço do céu, é uma extensão do país chamado céu na face da terra. Aleluia, será que dá para dar um glória a Deus e se alegrar por isso? O que é, irmão Davi está dizendo que a minha casa é um pedaço do céu? É um pedaço do céu. Quando as leis do país que você mora vigoram dentro da tua casa, ela é um pedaço do céu. Amém? Embaixador é um dos títulos, então representante de uma nação que não é aquela que ele está, mas ele está ali representando aquilo. Então as leis que regem sobre a vida daquele homem, daquela mulher, são as leis do seu país. Se nós somos cidadãos do céu, qual é a lei que rege sobre a nossa vida? Os mandamentos e as ordenanças do Senhor, nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mas o real está caindo agora, o dólar está subindo, eu não estou nem aí, o meu pagamento não é nem ouro nem prata. O pastor falou aqui, nós temos aquilo que Pedro e João deram para aquele homem que estava na porta do templo chamado Formosa.
o poder de Deus dizendo levanta e anda com fé. O poder da fé não se encontra, não é banalizado em qualquer lugar, irmãos. Não, a fé é para aqueles que oram, buscam e confiam verdadeiramente no Senhor dos Exércitos. Vamos adiante aqui, porque o tempo está voando ali. É até as 10 para as 9 que nós podemos ir. Oh Deus. Outro prefixo chamado, outro título, é homem de Deus. Lembra? Esse eu já falei aqui, não vou repetir. Estava uma mulher lá e o seu marido, e ela disse, vamos fazer um quarto para esse homem de Deus, porque eu vejo que ele anda para lá e para cá, ele deve ser um homem que cansa, ele precisa dormir, ele precisa descansar. Aleluia. Lembram disso? Lembra o que aconteceu, irmãos? Que nesta casa o filho da mulher foi a óbito. Lembram? E lá estava quem? O homem de Deus. E ela disse, tu veio para minha casa, tu ainda me trouxe mal, meu filho morreu. O que ele faz, irmãos? A Bíblia diz que ele toma uma atitude estranha, para mim estranha, para Deus não, porque Deus age da forma que Ele quer, como Ele quer e usa quem Ele quer. O profeta se mede sobre o menino e o menino ressuscita e entrega para a mãe dele, está aí teu filho, mulher, não chora. Aleluia. O homem de Deus age de uma forma totalmente diferente, aleluia. Outra titularidade dada ao profeta. Aqui nós temos a origem dessa palavra formada no grego. Profetes, pro quer dizer antes, né? E fetes ou feme, falar. Ele fala antes o que vai acontecer. Não é adivinhação, irmãos. Adivinhação é palpite. Não é suposição. Estou vendo que vai acontecer tal coisa, porque tudo está apontando para aquilo. Pode estar apontando tudo para um lugar, mas quando Deus dá ordem, a coisa se reverte, muda e totalmente transformada é. Assim foi com as nossas vidas, aleluia. Quem sabe algum dia alguém olhou para você e disse, esse aí não tem mais jeito, essa aí não tem mais jeito, aleluia. Mas Deus olhou e disse assim, vai lá e fala para ele que tem jeito, que eu tenho um plano na vida dele, na vida dela, e vou transformar ainda em pregador da minha palavra, cantor, vou mandar se assentar junto com os príncipes da minha casa. Tem jeito, aleluia. E Deus manda falar. Vamos adiante. Revelar, prever o futuro, revelar algo impossível de se saber por meio de recursos naturais. Irmãos, tem muitas pessoas que se assentam naquelas mesas de centro espírita. E nós até estudamos isso aqui, né, no nosso curso de nós. O diabo imita a voz, imita som, imita trejeito e engana. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. E se ele conseguir falar alguma coisa, vai ser do passado. Mas o próximo segundo da vida de cada um de nós está na palma da mão de Deus. E se ele quiser usar alguém na face da terra para dizer não vai, não faça, aleluia, ele diz não vá, não faça e não fizemos. Eu vou falar um rápido testemunho aqui. Tinha um irmão lá em Morungaba, onde eu morava, chamado Valcir. Um irmão amado demais, trabalhador da obra, cooperava de todas as formas. E um dia esse irmão estava nas roças dele lá, ele estava pulverizando veneno, e ele se descuidou e envenenou suas mãos, sujou, não sei o que tinha acontecido. E ele disse, Davi, eu acho que eu estava até louco, porque eu enxerguei a torneira quando eu estava chegando na minha casa. E ele tinha esquecido que ele tinha botado também na volta para matar aqueles matinhos que nascem entre as lajes. E acho que ele se descuidou e pulverizou na torneira, tudo. E eu fui louco para beber, e disse, Senhor, obrigado que agora cheguei e vou tomar água. E ele disse que ouviu a voz de Deus falando para ele, não bebe, não toma. Mas como é que Deus vai me falar para não tomar água, se eu estou louco de sede? Ele tomou, irmãos. Ele se escapou pela misericórdia de Deus, mas ele foi envenenado. Eu estou aqui falando para vocês porque um dia eu também ouvi uma voz, não foi profeta nenhum. Eu já contei esse testemunho várias vezes que eu ouvi a voz de Deus falando, olha alta. Para quem trabalha com eletricidade sabe que alta é alta tensão. No prédio da Ubra, em Porto Alegre, eu estava puxando barras de 6 metros de vergalhão e eu fiz força e agora eu ia conseguir, na hora que eu ia conseguir, eu ouvi um berro, não foi uma voz, pastor. Olha alta! E eu fui olhar pela janela quem é que tinha gritado. Quando eu fui para a janela olhar quem tinha gritado, eu enxerguei que se eu levantasse um pouco mais aqueles vergalhão, eu ia estar torrado. Porque além de abrir os fusíveis de alta tensão, ia ativar a usina que tem lá dentro da Ubra e eu ia estar carbonizado totalmente. Então às vezes a gente tem que parar um pouquinho e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O profeta ele ouvia. Levanta-te, vai lá e fala isso, vai lá na casa daquele homem e diz para ele botar a casa dele em ordem, porque morrerá e não viverás. Depois ele volta lá e diz para ele que eu acrescentei mais 15 anos de vida. E assim vai, né, irmãos? O profeta ele tem que estar sempre atento à voz de Deus. Amém? Então aqui ele pode falar o próximo minuto, segundo da vida de cada um de nós, porque pertence a Deus.
Nós sabemos do hoje e do ontem. Só podemos saber uma coisa do amanhã. Que aí é uma lei bíblica que está aqui, que é a lei da semeadura, que eu não quero entrar nisso para não confundir, mas está escrito que tudo que o homem semear, certamente ceifará. Então, se plantou coisa errada, não vem querer colher coisa boa lá na frente, porque a lei da semeadura é essa. Amém? Então, nós podemos saber. E aí a pessoa já sabe na sua consciência. Mas o profeta, ele revela. E aí diz assim, irmãos, profetetes, é falso profeta, é um outro termo. É a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro. Ou seja, tem nome de profeta, se veste como profeta, fala como profeta, gesticula como profeta, se move como profeta, anda como profeta, mas não é profeta, é falso profeta. Tem uma qualidade negativa a mais, um adjetivo antecedendo, dizendo que ele é falso profeta. Então, neste tópico de número 1 que nós estudamos aqui, nos diz que além de profeta, a Bíblia apresenta este ofício, né? Mensageiro, embaixador, servo de Deus e servo do Senhor. Tópico de número 2, sobre os falsos profetas, especificamente em Ezequiel, no livro de Ezequiel. Os dois lados, subtópico 1. Tudo na vida tem o seu lado positivo e seu lado negativo. Como há o bem, também há o mal. Como há o galardão, também há o castigo. Como há amigos, há inimigos. Como há bênção, há maldição. Como há verdadeiro, há mentiroso. Como há justo, há injusto. Como há vida, há morte. Como há céu, há inferno. Assim também como há profetas legítimos, enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Quando uma profecia é falsa, ela não traz paz, ela não traz segurança, ela não traz consolo, ela não traz exortação, ela traz confusão. Amém, irmãos? Nós tivemos esse ano, ou pouco tempo atrás aí, um profeta que falou que no dia do meu aniversário ainda, não era para sair para a rua, pastor. Quase que eu não saio para comprar carne para fazer meu churrasco. Que ia acontecer uma grande coisa que não sei o que. Quantos lembram dessa profecia aqui, irmãos? Não podia sair para a rua, porque ia sair o cavalo, não sei se era branco ou preto, era um cavalo colorido, e que ia sair tragando, matando gente a torto e direito. Isso foi falado em redes sociais, e agora vou usar a expressão viralizou, irmãos. Viralizou. Eu creio que o pastor deve ter tido bastante, pode falar. Pior, teve crentes que me ligaram. Não creio. Perguntando o que faziam. Esse é bobo, tia. Está ouvindo com o bobalhão esse aí? E eu vou falar, irmãos. Eu vi, fui assistir. E ele tinha um respaldo de um outro pastor que é pregador atual, da nossa atualidade de hoje, pregador eloquente, convidado para pregar em tudo que é canto, não vou falar nome, né? Por questão de ética. Mas ele tem um vozeirão. E ele disse, eu conheço o pastor fulano de tal, ele não é de brincar com as coisas de Deus. E agora? A profecia se cumpriu? Eu, graças a Deus, nesse dia ainda completei mais um ano de vida para honra e glória do Senhor. Não se cumpriu a profecia, mas botou o povo em alvoroço. Ou seja, vou voltar um pouquinho atrás da nossa lição aqui. A pessoa que não está afinada, alinhada com a voz do Espírito Santo de Deus, ele ouve qualquer alarido, qualquer bater de pé de Satanás, ele já se apavora, entra em pânico, entra em desespero. Mas o crente que está alinhado, o Senhor diz, haverão rumores de guerra, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, haverão enfermidades, doenças, perseguições, glória a Deus, está marchando. Ele sabe, pode acontecer o que acontecer, se eu tombar aqui, logo ali está o meu destino, que é a glória, a eternidade do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos ver coisa muito pior acontecer. Se vocês estão ouvindo que vai haver melhora nessa terra, a pregação não é nossa. Acho que eu posso falar, né, pastor? Quem disse isso aí é o testemunho de Jeová, que essa terra vai ser restaurada. Isso é política enganosa do diabo para te levar lá para o inferno. Irmão Davi, toda profecia, irmãos, gravem isso. Toda profecia tem que ter base bíblica. Base bíblica. Nesse caso que o Davi está falando, desse homem, ele estava entregando uma profecia que um dos cavaleiros do Apocalipse ia passar na terra. Qualquer um leitor da Bíblia já vê que é uma besteira.
Quando passar os cavalos... Quando passar os cavaleiros do Apocalipse, a igreja foi arrebatada há muito tempo. Se tu ouviu o Pocotó, irmão, não tem mais o que fazer. Já fomos. Já passou um tempo. Quer falar, irmão? O senhor quer falar? É isso aí. Se tu escutar o trotear do cavalo lá, se não for algum CTG aí de Candelária, tu tá perdido, né? Ah, não tem mais o que fazer. Agora eu vou lá bater na porta da igreja, lembra? Onde está aquele povo barulhento? Já foi. O povo foi fiel às profecias, à palavra de Deus e foi tirado da terra. Qual foi a profecia que Jesus deixou, irmãos, quando ele foi embora? Vou para o meu Pai, vou preparar um lugar para que onde eu estiver estejais. Então, você quer esperar alguma coisa aqui nessa terra? Claro que eu não vou me atirar agora essa nação, não. Vamos trabalhar, irmão Davi. Não, hoje eu não vou, irmão. Jesus está voltando. Claro que tu não vai fazer isso aí, meu irmão. Aí não, né? Mas nós vamos começar a focar um pouco mais nas coisas de cima, como foi pregado aqui, né? Começar, é a época da balança começar a virar. Não espera mais, não tem esperança. Se fosse para ficar rico trabalhando, Deus já tinha feito alguma coisa. Acho que não vai ser agora nessa última hora, porque o dinheiro está até prestes a sumir, irmãos. Se nós formos entrar na área escatológica, o pastor Paulo Ricardo, pastor, tinha me pedido certa vez para ministrar uma aula lá sobre a tecnologia, né, e escatologia, fazer um cruzamento. Daqui a uns dias, irmão, não se pasme aí, tu não vai mais ouvir falar de dinheiro cedo, o papel vai sumir. É algum outro sinal. Então as coisas vão acontecendo. Está escrito no livro de Daniel que a tecnologia, a ciência se multiplicar, né? E por aí vai. Então, mas vamos voltar para cá. Só cuida, irmãos, com essas falsas profecias. Essa aí do cavalo ficou marcada nos irmãos, né? Se tu escutar o... Ai, Jesus. Abre a janela, vê se não é primeiro um carroceiro, alguém ali passando, um gaudério piochado, passando na frente da casa, mas não te apavora. Procura sempre buscar aqui, ó. Como o pastor falou, respaldo bíblico na profecia. Ele pegou uma coisa lá do final dos tempos e trouxe para o dia de hoje. Que é isso? Como se Deus não tivesse ainda o controle sobre todas as coisas. Tudo ainda está no controle, na palma da mão de Deus. Nada sai do controle da mão de Deus. Nada vai furar a fila, vir antes. Não, com Deus não tem baderna, irmãos. É ordem e decência e ponto final. Sabe por que não tem? Porque o desejo do nosso maior adversário era nos destruir vivos, não era nem para nós estar aqui agora. Mas Deus não permite, não vai permitir, não pode tocar e pronto. Amém, irmãos? Então vamos lá. Agora vou ter que acelerar esses dois tópicos meio junto aqui, né? Então os dois lados eram esses. A apresentação, a expressão profetas de Israel só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento. E somente em Ezequiel. Não existe nas escrituras hebraicas uma palavra específica para o falso profeta. Tudo era profeta. A diferença entre o falso e o verdadeiro era o quê? As obras, as atitudes e o cumprir e não se cumprir. O pastor estava falando aqui quando ele pregava para nós agora no centro de oração sobre a igreja primitiva. Ela foi fundada num período, irmãos, que nós tínhamos teólogos grandiosíssimos. Existia um povo chamado povo do ócio. Paulo, quando ele prega no Areópago, eles ficavam sentados numas escadarias só filosofando. Hoje nós vamos falar do quê? Vamos falar do verde da natureza. Eles ficavam falando, hoje nós vamos falar do quê? Vamos falar das estrelas. Hoje vamos falar do quê? Eles eram pagos só para isso. E lá perto deles tinha os lixos, né? Dos deuses e etc. Paulo faz uma pregação ao Deus desconhecido. O irmão conhece toda essa parte, amém? Quantos lembram disso aí? Amém? Nesse tempo, desse povo aí, irmãos, a palavra de Deus nos diz que surge a igreja. E eles não tinham profecia. A igreja surgiu com profecia? Surgiu com palavra. Pedro, 3.000 almas na sua primeira pregação, era com palavra. Claro que já tinha. Por exemplo, Paulo, quando ele, não vou usar o termo errado aqui, né? Agora já aprendi na aula de teologia, cai do cavalo. Quando Paulo tem aquele encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele recebe uma profecia. Vai lá na rua direita, na casa de um homem chamado Ananias, ele vai orar e tua visão vai ser restituída. Isso é uma profecia. Antes de acontecer, aconteceu. Amém? Os irmãos lembram disso? Ele era um perseguidor que passou a ser perseguido. As coisas no reino de Deus, elas têm uma ordem, uma decência, irmãos, absurda e absoluta. Não tarda, não falha, não chega meio de lado, atravessando. Não, é perfeito. A perfeita, boa e agradável vontade de Deus se cumpre quando um profeta está nas mãos dele trabalhando. Se cumpre com perfeição.
Aí agora o subtópico 3 do 2 diz assim, o desserviço dos falsos profetas. Olha só, eles são chamados de loucos em hebraico, que significa Nabal. Ser insensato, tolo. Nabal afronta a Deus, zomba daqueles que confiam em Deus. Ou seja, nós estudamos aqui sobre blasfêmia, né? Tudo aquilo que eu desatribuir de Deus, não é assim, irmão? Eu estou blasfemando. E aquilo que não foi Deus, e eu atribuir, eu estou mentindo. Amém? Eu estou sendo falso de ambos os lados. Então aqui diz que Deus trata esses homens como loucos, insensatos. Seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Subtópico 4 fala de raposas do deserto. Esse aqui, quando eu fui estudar, deu um nó na cabeça, irmão. Raposa no deserto não tem nada, bicho nenhum vive lá, como é que vai ter raposa no deserto, né, irmão Jorge? Aí aqui fui buscar e fala dos chacais do deserto. Chacal é uma espécie de lobo que revira escombros em meio à destruição. Ou seja, lembra os irmãos como é que era na antiguidade? Era guerra e eram corpos mortos, vamos levar tudo para o cemitério? Que nada, lá ficava. Eram as aves do céu que comiam e os chacais. O falso profeta ele é um chacal no meio da igreja. Ele espera o crente morrer amigo, afastado do Senhor, perder a sua fé, perder a sua esperança em Deus, e ele pega e arrasta. A falsa profecia faz isso, irmãos. Nos conduz para fora, longe da presença de Deus. Quando a coisa está caindo, ela ajuda a cair cada vez mais. Mas quando vem a profecia legítima, inspirada na palavra de Deus, ela corrige, ela exorta, ela capacita, ela consola, ela conforta, ela adverte, ela direciona, ela edifica, ela salva, ela purifica. Aí ela vem da parte de Deus, irmãos. Ela vem com um papel diferente, ela traz vida em vez de trazer morte. Amém? Vamos adiante. Então isso foi o desserviço. Raposa no deserto era esse chacal, ele era uma espécie de lobo misturado com cachorro. Vamos para o tópico 3 e terminando, que já é 10 para não, passa rápido, não dá tempo, pastor, de ler tudo que está na revista aqui. Voa assim, um tempinho aqui. Tópico 3 diz assim, sobre a geração das mensagens falsas. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Kenana. Mas a febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosa pelas mensagens falsas na atualidade, ou seja, nos dias de hoje. A esperança e a busca por essas falsas profecias. Irmãos, quantas pessoas abrem uma igreja? Não, vai lá que o homem revela toda a tua vida, e conta isso e conta aquilo. E aí tu continua errado do jeito que estava, e o tempo vai passando e Jesus vem. O que adiantou saber toda a tua vida, te contar toda a tua vida? Que não vai te ajudar a combater os teus erros, a conflitar os teus pecados, a lutar contra as tuas fraquezas, não adianta nada. Agora, se a profecia vem no íntimo, aí ela é diferente. Vamos lá. Subtópico 1. O profeta no Antigo Testamento. A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada de um qualitativo que o identifica como tal. Mensageiros de Deus desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aias, o profeta. Deus fala deles no Antigo Testamento usando a expressão meus servos, os profetas. Vou trazer menção de uma aqui para refrescar a memória dos irmãos. Está escrito na palavra do Senhor assim: Deus não faz nada sem antes avisar os seus santos, os profetas. Ou seja, Deus faz, mas Deus avisa. Nada ele faz sem avisar os seus santos. Santo quer dizer separado, exclusivo, ou seja, pessoa que está ligada, que está na intimidade com Deus, que não perde. Vou falar um pouquinho aqui, que não perde uma hora no Facebook, mas se tiver 50 minutos ele quer estar de joelho dobrado. E eu sei que tem aqui nessa igreja, irmãos, aleluia, pessoas que oram, que têm prazer ainda de orar, que isso seja contagioso, como o pastor falou, como uma chama, que vá nos abrangendo. Porque não tem, irmãos, exército mais poderoso que o exército da oração na face da terra. Esse repreende demônio e qualquer coisa que vier pela frente, nada para. A oração ela é muito poderosa. Havia aquela rainha, como já falei para os irmãos em outra ocasião, que ela tinha medo de crente, mas não tinha medo do exército mais poderoso adversário. Ela disse, é mais fácil ter medo desses homens que oram, que vivem com o joelho para trás, do que o exército adversário vir aqui com todas as suas tropas contra nós. Sabe por quê? Porque quando um só crente ora e tem uma vida de oração com Deus,
Deus estende a mão, irmão, e aí não tem o que pare na frente. A Bíblia chega a ser bem clássica, né? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém, não tem? Glória a Deus que nos escolheu para ser seus servos. Aleluia. Diz assim: o povo de Deus foi e sempre será destratado pelo mundo. Jesus disse: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro que a vós me aborreceu a mim. Ou seja, ele está fazendo menção de quê? Tem gente que quer ser profeta, chega a entrar caminhando diferente na igreja, né? Deus usou uma vez, talvez, uma vez, irmão, né? E já se considera profeta. Quer andar diferente, olhando, e acha que vai dizer: senta aqui do meu lado, profeta. O profeta, o povo queria mais, era ó, distância, não é assim, irmão? Profeta, basta, irmãos, tu vai ver que a pessoa que fala a verdade, assim, que não corta muita volta, ele não tem muitas pessoas na volta dele, não é assim, irmão? Ah, não dá pra falar com esse rapaz, esse cara é um grosso, só me dá no meio, só me dá direta, né? É melhor te dar uma direta no meio, irmão, do que te abraçar com um abraço de urso e cravar as unhas nas costas, tá? É melhor ser sincero e falar: olha, irmão, tu tá errado, tu vai perecer, mesmo que não te agrade, mas tá falando a verdade, porque quem liberta é a verdade, aleluia. Claro que tu puder falar de uma forma mais suave, vai ser melhor dele te ouvir, ele vai talvez se sensibilizar, né? Mas nunca deixe de falar a verdade. Amém? E aí diz que se o mundo nos aborrece, aborreceu primeiro a Jesus. A igreja experimenta ainda o desprezo do mundo. Subtópico 2 e depois o 13 encerra. Os portadores de mensagens falsas. Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas, e eles se posicionavam como porta-vozes de Deus e se apresentavam como enviados por Deus Javé. Javé não os enviou, e a mensagem que ele anunciou ao povo é adivinhação mentirosa. Por isso que eles desencaminhavam o povo com notícias falsas, não somente sobre a verdade de Javé, mas também sobre assuntos políticos, tem alguma coincidência aí? Assuntos políticos, militares e administrativos. Está escrito aqui, irmão, na revista que a gente tem, não fui eu. Será que isso aqui desencadeia, desvirtua o povo da presença de Deus? Está escrito aqui, né? Olha o que eles traziam: profecias sobre assuntos políticos, militares e administrativos da nação. Quem tem que cuidar da nação é o presidente. Quem tem que orar pela nação é o crente. Nós temos que orar e nada mais. Nós não fomos chamados para administrar uma nação. Fomos chamados para administrar a nossa vida, a nossa casa. Eu tenho uma coisa comigo, irmãos, que eu congreguei num lugar que as pessoas, pastor, cuidavam desde... o irmão está com um terno de linho, risca de giz do ano tal, esse aí é terno de Oxford, a irmã está com sapato com não sei o que, a irmã fez não sei o que no cabelo, e cuidavam muito uns da vida dos outros, desde essa parte, que dirá na parte espiritual. Tu viu que o irmão Davi nunca abre a boca para dar uma glória a Deus, está morto espiritualmente, e era isso aí, irmão, era assim. E eu sou meio fora da casa, não até diz que eu sou meio louco, eu quero ser completamente, né? Porque o Evangelho de Cristo é a loucura porque se perde, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu quero ser mais louco cada vez mais. E eu sempre fui, irmão, de glorificar Deus quando eu sinto a presença dele, quando eu sinto o Espírito Santo, eu abro a boca e glorifico, desde onde eu estiver. Às vezes até na rua, se descuidar, eu estou dando glória a Deus no trânsito, na sinaleira, não importa. Porque eu estou vendo Deus fazer grandes coisas, às vezes livramento, às vezes coisas tremendas que Deus faz. Né? Então, não tem esse problema aí, irmãos, de nós sermos tidos como loucos ou ser desprezados. Antes de ser desprezado na terra e recebido por Deus no céu. Pedro e João, esses meses que o pastor pregou aqui, foram afrontados, porque eles falavam a verdade e as pessoas eram libertas, tinham a sua vida transformada, e mandaram eles se calarem. Eles disseram: importa mais que nós tememos a Deus do que aos homens. E aí por quê? Importa mais temer a Deus do que aos homens? Porque os homens podem até matar e tirar a nossa vida. Mas se nós formos desobedientes a Deus, Ele pode matar, tirar a nossa vida e lançar nossa alma no inferno. Então é melhor obedecer a Deus 1000 vezes. 1000 vezes. Né? Então, subtópico 13, terminando. A ira de Deus contra os falsos profetas. A sentença contra eles vinha desde Moisés. Falar em nome de Javé sem que ele estivesse autorizado era crime, mas parece que isso não intimidava os falsos profetas. O profeta tem que ser chamado, escolhido, capacitado por Deus. A Bíblia diz que Moisés era o único profeta do povo naquela época. E a Bíblia diz que os seus irmãos se enciumaram, pastor. Não, mas Deus só fala contigo, isso aí não está certo. É só tu, e eu nada. Então tá, vocês se preparem e santifiquem que Deus vai falar com vocês. Quando Deus começou a falar, disse que era uma voz de trovejante, pode falar com Moisés. Temeram, não estavam preparados. Jamais queremos falar em nome de Deus, irmãos, aquilo que Ele não falou para nós. Raio, tormento, destruição vai vir sobre a nossa vida.
Que Deus tenha misericórdia. Então vamos ali. A ira de Deus vem. Eles contavam com a proteção do Estado, pois seus discursos agradavam as autoridades e a maior parte do povo. Opa! Os discursos do falso profeta agradavam as autoridades e a maior parte do povo. O que eu estou vendo aqui, irmãos? Que nem sempre quando está agradando todo mundo está certo. Nem sempre a maioria, porque todo mundo se convenceu e se agradou, né, pastor? De uma coisa ali que o Davi fez, o Davi está certo. Cuidado, irmãos, vamos prestar atenção. Nós temos que ficar com a palavra, constituição do crente, manual do crente, bússola do crente, escudo do crente, espada do crente, tudo, socorro do crente, é a palavra. Amém? Vamos adiante aqui para finalizar. Eles contavam então com isso, né? Com os governantes, com a proteção do Estado, os discursos deles agradavam a autoridade e a maior parte do povo. E às vezes eram até mesmo encomendados pela corte. Ô profeta, amanhã eu vou fazer um convite, tu vai lá e dá uma profetizada lá pro meio do povo, lá para ver se alegra aquela galera, aquela turma que está meio triste. Já pensou que coisa terrível, irmão? Banalização dos dons e ministérios de Deus para o homem. Pode-se dizer até que usar a palavra de Deus em vão. Eu tive numa plataforma, meu Deus, acabou o tempo, deixa pra lá que outra hora eu conto. Mas pediram para o homem orar lá, pastor, e era 2.000 e poucos funcionários, jogando a palavra de Deus à toa, né? Porque sabia que aquilo ali era tudo macumbeiro, feiticeiro e vida tudo errado. Conclusão, o apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro, há também o falso, e como aconteceu em Israel entre os profetas, isso haverá de acontecer também na igreja. O boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. Vamos sempre buscar a fonte daquilo que vem para nós. Se veio profecia, se passar por aqui é profecia, se não passar é boato, a fonte não pode ser desconhecida. Mas o crente que ora, vamos colocar de pé, irmãos. O crente que ora, a fonte dele é conhecida, ele sabe de onde vem, ele sabe de onde se origina, ele sabe de onde vem a inspiração, ele conhece a voz. A Bíblia chega a dizer que o Senhor conhece as suas ovelhas e elas o conhecem pela sua... Amém? Os irmãos estão treinados. Muito obrigado, pastor, senhor. Que orar, pedir, falar alguma coisa mais aqui? Acho que o irmão Leonardo não está aí.